Em relação ao Excel, eu sou muito mais um usuário da ferramenta do que até uma pessoa que ensina, que está preparado para ensinar sobre o software. Tá? Tem alguns aqui que eu estou vendo a fotinha, que trabalharam comigo no passado, e que já pegaram um pouquinho desse conhecimento na área de Excel, porque a gente trabalha muito com dados. Então, sou um usuário da ferramenta há muito tempo. Eu fiz um curso na época do ensino médio de técnico em informática, acabou que isso me ajudou bastante a ter noções da parte computacional, tá? E ao longo aí da minha carreira apareceu, né? Eu tive muitas necessidades, muitas demandas para trabalhar com o Excel. E muitas das vezes acabou se tornando um preenchimento aí do dia a dia, né? Eu costumo passar horas de frente ao computador trabalhando com dados e a minha principal ferramenta é o Excel. Tá? Então, o Excel tem infinitas ferramentas, finalidades, aplicações. Vou estar mostrando para vocês algumas delas. Eu imagino que a maioria aqui tem uma certa facilidade com a parte computacional, né? Já teve acesso a computadores. Na época, quando eu estava estudante ainda, isso era um pouco mais complicado, você ter acesso a um computador, e isso dificultava ainda mais o aprendizado. É difícil você ter um computador para trabalhar com a ferramenta, né? Você tinha contato poucas vezes na semana. Então, hoje está muito mais popularizado. Imagino que todos aqui já tenham trabalhado com Excel, mas a ideia é começar pelo básico mesmo, abrindo a ferramenta, comentando aí alguns elementos para quem nunca abriu o Excel. Bom, às vezes para alguns isso vai ser um pouquinho cansativo, mas peço que vocês prestem atenção que às vezes algum detalhe que eu vou estar mostrando pode te auxiliar a otimizar o seu dia a dia e você conhecer um pouco melhor da ferramenta. Também sugiro que se vocês estiverem no computador, ou ao lado de um computador, que acessem o Excel junto comigo e tentem repetir os mesmos procedimentos que eu vou estar fazendo aqui na tela. Tá? É uma maneira de você já ir fixando e também ficar focado no que eu estou falando. Tá? Então, para prender sua atenção, abra o Excel e tente ir acompanhando o que eu vou estar mostrando para vocês. Então, se você não tiver com o computador agora, corra lá, pega um computador, ou ligue o seu computador, acesse o Excel e vamos começar. Tá? Se não der certo para fazer isso hoje, tente para amanhã, na nossa continuidade do curso. Na medida do possível, né, são muitas pessoas, se vocês tiverem perguntas, acho que vale a pena a gente tentar permitir que se abra o... Está sendo gravado sim, Amanda. E que abra o microfone e faça a sua pergunta agora aqui. Se a quantidade de perguntas for muito elevada, a gente cancela essa prática. Mas, por enquanto, acho que vale a pena. Então, se alguém tiver alguma dúvida, Exímio, nossa, não entendi, pode repetir? Mas está acontecendo isso aqui no meu computador, como que eu faço? Tá? Então, eu posso, às vezes, ajudar, e dúvida de uma pessoa pode ajudar a outra. Tudo bem? Tá, então eu vou compartilhar aqui o Excel. Vou abrir aqui um arquivo novo. Euzinho, você tem acesso ao chat aí? Ou quando você projetar vai ficar quando eu projetar vai ficar escondido. Se você conseguir me passando, vai ficar melhor. Se tiver alguma certinho, coisa fica aqui atento no chat então. Qualquer dúvida aí de todos, vão mandando aqui que eu tento passar para ele e sanar a dúvida aqui. Opa, eu agradeço. Aí você pode até ir respondendo já, e se tiver alguma coisa você me chama. Então eu estou projetando a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, um dos pontos que vale a pena a gente começar a conversar é em relação à versão do Excel. Dependendo da versão que você tiver instalada na sua máquina, as funcionalidades que eu vou estar mostrando aqui podem ser diferentes. Tá? Pode ser que elas não existam, às vezes se for uma versão muito antiga, né? Ou se for uma versão mais nova, pode ser que o local onde está a função está um pouco diferente. Então, essa é a versão 2019 que eu estou instalada aqui na minha máquina. Ok? Então, tem esse detalhe que, às vezes, se você tiver um computador diferente da empresa, que você estiver trabalhando, né? Ou no computador da universidade, você vai ter que se ajustar. Basicamente, do Excel 2016 para cá,
as versões têm essa cara que está aparecendo aí. Inclusive o Office 365, que seria um outro pacote aí de instalação, né, do Word, Excel, PowerPoint, que vocês também podem ter nas suas máquinas. Acho que até o instalador da UFO, quem é aluno da UFO tem, pelo e-mail institucional, condições de baixar o Excel, o pacote Office, né, de forma gratuita. Até no ano passado estava assim, não sei se ainda continua. Acredito que sim. Vocês conseguem até instalar de forma gratuita essa ferramenta para vocês estarem utilizando nos seus computadores. Ok? Bom, eu vou começar comentando aqui sobre alguns botões, algumas funções que aparecem para você à medida que você inicia o trabalho com a planilha. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Bom, começando, pessoal, pela explicação do que é o Excel. O Excel é uma planilha eletrônica, uma calculadora eletrônica, que possibilita, então, organizar dados, fazer tarefas, construir materiais, analisar dados monetários, fazer análises estatísticas, uma infinidade de funções que está por trás dessa ferramenta. Inclusive fazer programação. Você consegue desenvolver um software dentro do Excel, para que ele rode dentro do Excel. Tá? Então, é uma gama aí de funcionalidades bastante grande. Mas eu vou começar, então, com essa apresentação da tela inicial do software. Ela é constituída por células que estão posicionadas ao longo de colunas, no caso aqui de A até, na minha tela está aparecendo de A até W, e linhas, no caso aqui de 1 até 30 está aparecendo na minha tela. Mas eu posso avançar aqui nessa barra horizontal e ir ao infinito aqui ao longo dessas colunas, tá? À medida que eu vou avançando, eu tenho aí conjuntos, né, com A e B, AC e por aí vai. Também nas linhas, se eu descer aqui nessa barra na vertical, eu vou ao infinito, então eu posso trabalhar com uma série de dados bastante grande. Então, cada uma dessas células, desses pontos aqui, dessas caixas que eu estou posicionando o mouse, eu posso colocar uma determinada informação. Bom, quando você coloca o mouse em uma determinada posição, uma determinada caixa dessa, observem que aqui, nesse ponto, você tem um indicativo de qual é essa célula. Então, por exemplo, essa célula aqui, eu estou com o cursor, eu estou selecionado, é a célula coluna D, linha 2. Então, isso é bem importante para você entender uma lógica de construção de uma equação e também até para linkar planilhas. Então, às vezes você digitou um dado nessa planilha aqui, por exemplo, altura de plantas, você está fazendo uma avaliação experimental. E aí você quer que essa informação, ao ser digitada nessa planilha de altura de planta, ela vá lá para a planilha de resumo do seu experimento. Vamos imaginar que você está trabalhando com Excel para manipular dados de experimento. Automaticamente você lançou uma informação na altura, vai para o resumo. É possível linkar planilhas. Para fazer esse link é necessário conhecer o local onde está salva a informação. Então, por isso aqui, o conhecimento da célula é muito importante. Então, está na célula F8. A informação aqui está na célula F8. Tá? Então, por aí vai. Daqui um pouco eu vou começar a colocar algumas informações nessas células para deixar claro isso para vocês. Antes, eu vou mostrar mais alguns locais aqui que são importantes. Bom, aqui embaixo, nós temos uma identificação de aba, tá? de uma planilha. Então, eu posso colocar informações aqui dentro dessa planilha 1, e dentro do mesmo arquivo Excel, aí a gente pode salvar, que ele tem um formato XLS, X, nas últimas versões é XLSX, eu posso ter dentro desse mesmo arquivo N planilhas. Posso ir adicionando aqui várias planilhas. Então, por exemplo, eu vou pintar, quando eu clico aqui nessa seta entre o número e a letra, eu seleciono todas as células da planilha. Então, se eu vir aqui nesse botão cor do preenchimento, se eu clicar, eu pintei tudo em amarelo.
Só para vocês verem que dentro da mesma planilha posso ter várias informações. Ops. Certo? Onde eu coloquei cor diferente, poderia ter dados diferentes. Então, às vezes, eu poderia ter a altura de planta aqui, diâmetro do caule aqui, né, comprimento do ramo aqui, e por aí vai. Você pode organizar as suas informações nessas abas. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Tem mais algumas funcionalidades aqui embaixo que depois eu vou explicar quando nós tivermos dados. Falado então sobre essa questão das planilhas, deixa eu tirar essa coloração aqui, sem preenchimento, voltei para a condição inicial aí da planilha. Vamos falar um pouquinho desses botões que nós temos nessas abas superiores. Tá? Então aqui na página inicial, nós temos funções que também estão em outras ferramentas do pacote Office. Essa parte de área de transferência está lá no Word também, Word, no PowerPoint, Access e outras plataformas do Office. A fonte também, basicamente, tem essas funções, né? No Word, nós utilizamos muito. A parte de alinhamento, né, da posição que eu vou colocar as informações dentro das células também eu posso fazer aqui nessa parte. Depois a gente vai ter alguns exemplos. No Excel, nós utilizamos muito a função mesclar células. Depois eu vou comentar essa função aqui, esse botão é muito importante. E aqui dentro do Excel, nós temos essa função número, né, essa parte de número, que ela tem uma relevância grande, que eu vou classificar que tipo de informação eu tenho dentro de uma determinada célula. Se é texto, se é número, se é uma moeda, tá? Se é uma notação científica e por aí vai. Tudo bem? Bom, além disso, aqui para frente, nós temos algumas funções que são bem interessantes, tá? Como, por exemplo, a formatação condicional. Quando nós tivermos dados aqui, eu vou trazer algumas informações de exemplo daqui um pouco, você consegue classificar essas informações por cores. Então, à medida que um valor é pequeno, ele fica vermelho. À medida que eu tenho valores maiores, vai ficar azul. Eu consigo escolher uma escala de cor e no visual eu consigo identificar a variabilidade desses dados. Então, acontece muito quando você está pegando informações de um experimento, por exemplo, e lançando no Excel, você quer identificar se você digitou algum valor errado. Quando você usa essa escala de cor, você tem essa facilidade aí de encontrar os problemas no lançamento de informações. Tá? Além disso, você consegue fazer classificações desses conjuntos de dados com essas funções que estão aparecendo aqui. A regra de realce, dos primeiros e últimos valores. Aí você consegue até criar uma regra de formatação condicional, caso seja de interesse. Consegue fazer formatação das tabelas, e aí já fica apresentável, né, para você selecionar depois as informações e levar para o PowerPoint, por exemplo, se você estiver fazendo uma apresentação para mostrar os resultados na sua empresa, né, por exemplo, fazer uma apresentação do TCC ou de um trabalho de uma disciplina, né, que já tem esses exemplos, né, que você pode utilizar e aplicar nos seus dados. Ou você mesmo pode fazer. Eu costumo mesmo fazer essas colorações aí para ficar do jeito que eu quero. Aqui também tem outras classes, né, que você consegue mudar o tamanho da fonte, tipo da fonte, né, e já deixar meio que um histórico das formatações que você quer trabalhar. Então, uma formatação de estilo. Também funciona no Word. No Word você consegue também deixar isso salvo. Tá? Está entrando mais gente aqui. Bom, inserir células, excluir células também podem ser realizadas por essa página inicial, né? Formatar essas células também, em relação ao tamanho de cada célula, né? Altura, largura, eu consigo ajustar tudo isso por aqui. Eu costumo fazer no manual, eu não uso muito essa função. Eu quero aumentar o tamanho da célula. Eu venho aqui entre duas colunas e quando eu tenho essa linha com uma seta para cada lado, eu arrasto encolhendo ou aumentando o tamanho de uma célula. Eu costumo fazer no manual, mas você pode trabalhar aqui também
indicando certinho qual que é a altura e largura que eu quero para a linha e para a coluna. Certo? Bom, além disso, nessa página inicial, mas aqui no final, você tem algumas funções, né, que são muito utilizadas, como fazer o somatório de dados. Então, aqui o exemplozinho, se eu tiver 3, 6, 5, 5, você clicar, você vai ter o somatório dessa sequência de dados, né, dessas 4 células. Você pode escrever na mão também essa função, daqui um pouco eu vou mostrar. Você pode construir uma média, contar dados, identificar o valor máximo dessa nuvem de dados, o valor mínimo. Tem outras funções que você pode encontrar aqui nesse banco de equações, banco de funções do Excel. Várias. Inclusive, não estão todas aqui nessa sequência. Você pode até mudar aqui qual você está buscando, né? Eu quero uma função de estatística. Tem várias aqui. Quero uma função de lógica. Existem várias aqui. Por aí vai. Tá? À medida que você for trabalhando com o Excel, essas funções elas vão ficando na sua memória. E você já sabe qual que é a função que você tem que fazer, né? Aí você já escreve ela ao invés de vir aqui buscar. Tá? Acontece muito, pessoal, de você precisar de uma determinada função, né? Você não saber como redigir essa função. E aí hoje nós temos o ajuda lá do Excel, às vezes um vídeo no YouTube, você vai pesquisar, vai ter alguém lá te explicando como fazer essa função. Tá bem fácil aprender a dominar essas ferramentas, né? Preencher informações para a direita, para a esquerda, para cima, tá? Utilizando então o Excel. Trabalhar com a limpeza de colunas inteiras, de linhas, você pode fazer por aqui também. A classificação de dados é bastante importante, bastante interessante também, né? Tanto por texto quanto por número, essa classificação do maior para o menor, ou do menor para o maior. A possibilidade também de localizar informações, substituir informações, que eu mais utilizo quando eu venho aqui nessa lupa. Existem outras possibilidades também aqui. E aqui eu fecho essa parte da página inicial do Excel. Tá? Depois, quando eu trouxer os dados, a gente pode vir aqui e colocar alguns exemplos aí para vocês conhecerem um pouco mais. Bom, aqui na aba Inserir, vejam que já muda tudo, né? As funções são totalmente diferentes. E nós temos a tabela dinâmica, depois eu vou mostrar para vocês, eu utilizo bastante ela, seria uma maneira de filtrar dados de forma mais rápida. Tá? Aqui, a recomendação de algumas tabelas, o Excel hoje ele te auxilia em função do tipo de dado que você alimentou aqui nas células, ele pode te ajudar a gerar uma tabela dinâmica. Ele te auxilia a analisar os dados. Por que você não analisa dessa forma? Por que você não analisa dessa outra forma? Ele te dá algumas opções quando você tem os dados. Construção de tabelas, aí de uma maneira mais tradicional. A parte de ilustrações, então dá para você trazer uma imagem que está salva no seu computador, dá para você acessar o banco de imagens da Microsoft e pegar alguma imagem para colocar aqui, se for desejável, né? Eu quero trazer uma imagem aqui. Dá para você colocar a imagem. Por algum motivo, se você desejar. Construção de formas. Então, eu quero colocar um triângulo para indicar, né, como que foi montada a equação. Né? Quero colocar um tubo, eu trabalho com irrigação. Né? Imaginar que eu quero colocar uma figura de um círculo aqui para indicar o que é o diâmetro. Para quem estiver usando a planilha, saber qual a informação que deve ser alimentada. Se é o diâmetro interno ou o diâmetro externo. Eu posso desenhar e deixar aqui para quem for usar a planilha no futuro. Né? Um exemplo. Então, tem algumas funcionalidades. E isso também, essa parte de imagens, formas, está presente tanto no PowerPoint quanto no Word. Tá? Alguns suplementos que podem ser instalados, e aí você pode buscar isso na internet. Tá? Então tem outros botões aqui para acessar a internet. Eu não costumo usar muito essas funções, não conheço muito. E chegando na parte dos gráficos. E aí é um ponto bem interessante e que nessa conversa de hoje, né, nesse encontro de hoje, nós já utilizaremos.
Então, tem uma série de possibilidades aí de construção de gráficos que vocês podem estar escolhendo, a forma de barras, linhas, pizza, dispersão, né? Gráficos combinados, e o Excel ele pode te recomendar, se você clicar aqui, né, na sorte ele já te entregar um gráfico pronto, bonitinho. Isso pode acontecer, né? Se você montar certinho a tabela com as suas informações, consegue ter gráficos interessantes que o Excel mesmo já te entrega. Ou você trabalhar também com gráficos dinâmicos. E seria fazer a filtragem de dados e já construir o gráfico. Já fiz isso bastante, adianto do serviço, adianto do trabalho. Tá? Bom, mapas 3D, uma possibilidade de se fazer também. Eu, na verdade, nunca fiz, mas tem essa possibilidade. Trabalhar com linhas, colunas, ganhos e perdas, isso que já é mais aplicado à área financeira. Segmentação de dados e linha do tempo, você consegue filtrar os dados e organizar de uma forma melhor. Trazer algum link, e aqui tem a parte de programação, né? Você já consegue criar botões e indicar o que vai acontecer quando se clica nesse botão, vai abrir um site, vai para uma outra planilha. Então, esses caminhos, né, são chamados de hiperlinks. Tá? A inserção de caixas de texto, rodapé, cabeçalho, construir uma arte, isso aqui basicamente o que temos também no Word. E a inserção de equações e símbolos também está aqui disponível, está lá no Word, também está no PowerPoint. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Tranquilo. Tá. Bom, existe a possibilidade de se fazer desenhos nessas últimas versões aí do Excel, já que muitas das vezes você pode até usar o Excel no smartphone, né? É bem comum, você vai escrever na tela ali, dá para você construir uma equação, estava sempre uma pessoa, dá para você construir uma equação pelo Excel do smartphone, Excel Mobile, né? A parte de layout de página é bem interessante quando você quer organizar a planilha, organizar o seu documento já para ficar pronto, né, para uma futura impressão, no papel A4, no papel A2, A0 e por aí vai. Você consegue organizar a margem, a orientação da folha, qual vai ser o tamanho, né, e por aí vai. Quando a gente terminar um determinado exercício aqui, eu vou gerar um material para impressão e tiro algumas dúvidas com vocês. Tá? A parte de equações, todo o banco de dados que eu mostrei ali atrás, na página inicial, ele tem um maior detalhamento aqui, a parte financeira, a parte lógica, de texto, né? Então, se você não souber de cabeça a função, você pode vir aqui e encontrar essa função. Tá? Gerenciador de nomes, uma outra possibilidade. Então, se você criar um banco de dados, você pode acessar ele por aqui. Rastrear precedentes e dependentes, então, informações que alimentaram essa célula, ou informações que dependem dessa célula. Consigo buscar, então, através desses botões. Remover essas setas de rastreabilidade, né? Se for o caso, se estiver aparecendo, você pode remover por aqui. E mais algumas maneiras de você fazer uma auditoria das suas equações. Tá? Bom, pensando em dados, mudando aqui de aba, se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar aí que eu paro. Falando em dados, pessoal, você pode ter banco de dados com diferentes formatos. Normalmente, quando você acessa dados, né, que estão aí numa nuvem, ou de um equipamento físico, né, um hardware, um equipamento que está offline da internet, você faz o download utilizando um USB, por exemplo, para dentro do seu computador, na maioria das vezes esses arquivos não estão no formato do Excel. Eles estão em um outro formato, um formato de texto, formato TXT, né, aquele final .txt, ou estão no formato CSV, né, que tem uma separação entre as informações, e essa separação pode ser vírgula, ponto e vírgula, ou algum outro caractere. Então, quando você baixa esses dados e que você quer trabalhar com eles no Excel, você tem que fazer uma importação, tá? A obtenção desses dados.
e de forma que isso fique acessível no Excel, e aí tem essas funções. Eu posso pegar o dado de um exemplo que eu tenho, que é de uma estação meteorológica, e mostrar para vocês como que faz essa conversão desse banco de dados para que ele fique acessível no Excel. Tá? Bom, dependendo das funções que você estiver trabalhando, é possível atualizar o banco de dados, utilizando esse botão, quando você trabalha com programação. Se a gente tiver tempo, eu vou mostrar isso no nosso último dia. Voltamos a ver a questão da classificação de dados, a parte de filtragem, né, que hoje já está bem mais aplicada pela tabela dinâmica. Eu mostrei aqui no inserir, tá, mas pode ser realizada aqui pelo filtro também. A conversão de dados também, às vezes, é necessária, principalmente quando você tem dados com formato TXT ou CSV, às vezes tem que fazer uma conversão de dados de texto para coluna, e fazer, então, algumas análises, testar hipóteses, atingir meta, planilhas de previsão, então, trabalhando aí com dados para se estimar aí o futuro, né, estimar uma variável. É possível agrupar e desagrupar dados, a gente vai fazer isso também. E tem a função solver. Eu pretendo também apresentar para vocês que, em função de um equacionamento, você pode utilizar esse tipo de análise. Até quem está fazendo a disciplina de irrigação, nós vimos isso hoje, não foi, pessoal? Utilizamos esse botão aqui para resolver um método numérico. Bom, a parte de revisão, né, se você quiser fazer uma verificação ortográfica, buscar alguns sinônimos para alguns termos, isso é bem comum ao Word, verificar a acessibilidade, pesquisa inteligente também, tradução, né, passar do português para o inglês e ao contrário, inserir comentários, e aí tem a parte de proteção de planilha. Às vezes você quer travar as células para que, se você passa essa planilha para o seu colega, ele não consiga apagar os dados, ou ele não consiga mexer nas fórmulas, né, e não destrua todo o raciocínio que você construiu. Você coloca a função proteger planilha, isso impede, né, dentro de uma área que você delimita, que os dados sejam alterados, ou que sejam editados. Né? Beleza? É possível proteger até a pasta de trabalho, né, que seria essa identificação dessas planilhas embaixo. Bom, por fim, a forma como você observa a planilha, né, no formato normal, formato de visualização, de quebra de página, o layout da página, no caso, para impressão, no formato que estabelecemos aqui nesse layout, que é um formato A4, e por aí vai. Voltei aqui para o normal, fica mais fácil de visualizar. Certo? A exibição de linhas de grade, títulos, barras. Então, como está marcado, se eu desmarcar, desaparece. Então, às vezes você não quer que fique muito poluído, né? Você pode deixar isso desmarcado. Tá? E aí a planilha vai ficando maior, né? Você quer ocupar toda a tela, pode ser necessário, dependendo aí da sua necessidade. Trabalhar com zoom, esse você consegue fazer até com o mouse, né? No meu caso, eu estou girando aqui o scroll do botãozinho do mouse, né? Com o Ctrl apertado. Consigo afastar, dar o zoom, tudo pelo mouse. O mouse auxilia muito na análise de dados. Tá? Então, quando você for trabalhar com o Excel, é muito importante que você tenha um mouse. Esse mouse do notebook, né, quem tiver com notebook, esse que está junto, integrado à máquina, não é muito legal. Você teria que ter muita facilidade para conseguir ter a mesma qualidade, né, o mesmo refino aí para analisar, para movimentar esses dados, né, e ter velocidade. Tem outras funções aqui de nova janela, organizar tudo, congelar painéis. Isso aqui eu vou mostrando à medida que a gente for trabalhando com as informações. Tá? E, inclusive, no final aqui, a macro é uma possibilidade de já iniciar uma programação dentro dessas planilhas. Tem até acho que o Hugo está aí, né, o João Paulo. Alguns dias atrás a gente comentou dessa possibilidade e vocês foram atrás, né, e conseguiram colocar isso na planilha de vocês.
Aqui na parte do desenvolvedor, tem essa parte de programação toda, que chega a ficar ligada com a questão das macros. Se a gente tiver tempo, eu vou mostrar um pouco disso aqui. A ajuda. Então, se você quiser conhecer alguma função em profundidade, você pode vir por aqui e acessar. E essa última função eu basicamente não conheço, ela foi implementada na última versão do Excel, que seria Power Pivot. Acho que é uma maneira de analisar dados, essa parte aí eu não estou por dentro. Tá? Então nós fechamos aqui a parte das abas. Se ninguém tiver nada a perguntar, vamos iniciar então a construção de gráficos e tabelas pelo Excel. Alguma pergunta? Não? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Bom, então aqui nós temos uma planilha, imaginando uma planilha em branco, né? Quem quiser abrir uma nova aí, uma nova planilha, basta vir em novo e clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Ó, acabei de criar uma nova aqui, não tem aquelas abas que eu comentei, né? Elas não estão aparecendo, só tem uma aba aqui disponível. Tudo bem? A ideia, pessoal... Oi? Tem uma dúvida aqui da Sara. Algumas abas, como desenhar desenvolvedor, não estão disponíveis no meu Excel. É a versão ou tem como ativar elas em alguma configuração? Dependendo da sua versão, tem como você ativar o desenvolvedor, sim. Tá? Aí você tem que ir... Deixa eu ver se eu consigo... Tem que vir aqui em opções, vir aqui em suplemento, tem que vir aqui em ir e ativar ferramentas, ativar solver. Esse é um ponto importante. Na verdade, aqui não é do desenvolvedor, aqui é do solver. O do desenvolvedor, deixa eu encontrar. Peraí, só um minutinho que agora eu não estou recordando. Mas é alguma dessas funções que nós ativamos do desenvolvedor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, acho que é melhor eu olhar depois e eu falo para vocês, que agora eu não estou me recordando. Depois eu falo para a Sara, mas no final do... Euzinho, Oi? tem como você repetir esse processo aí de ativar? Eu perdi algumas partes. Então, o que eu expliquei é para ativar o solver. O que eu expliquei aqui, que eu fui até no automático, é para ativar o solver. Por exemplo, se você vir aqui em dados e não tiver o botão solver, em algumas versões não vem ativado. Eu não sei se na sua já está ativado. Se não tiver ativado, o que eu expliquei, você tem que vir aqui em arquivo, opções, suplementos, aqui embaixo, gerenciar, você vem em ir, clica em ir e ativa o solver. Clica nessa caixinha para ficar ativado e dá um OK. Ele vai aparecer aqui. Certo? Agora o desenvolvedor, eu não estou recordando, eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Euzinho. Oi. Boa noite. Boa noite. Na aba personalizar faixa de opções. Aê, jovem. Eu estava esperando alguém fazer isso. É aqui em opções, né? Isso. Show. Então aqui, desenvolvedor. Foi aqui mesmo, jovem? Embaixo, né? Isso aí. Aqui vai ter o botão desenvolvedor. Isso. Aqui o meu está até ativado porque eu tive que ativar, né? Na época que eu fui começar a trabalhar. É isso mesmo. Ó. Vou desmarcar. Desapareceu. Tá vendo aqui que não está aparecendo mais? Então, opções. Barra de ferramenta de acesso rápido. Aqui mesmo? Não, né? Esse aqui, né? Porque se personalizar, faixa de opções. E aí tem a opção desenvolvedor. Vou ativar de novo. Beleza. Voltou a aparecer aqui. Certo? Podemos continuar, pessoal? Tá. Sara, depois, se você tiver dúvida, você pode chamar a gente.
Então aqui eu Tudo certo. estou com o arquivo aberto e vamos então começar nossos trabalhos. Eu vou ter que interromper o meu compartilhamento para mostrar um documento aqui no Word. Vocês estão vendo, pessoal? Tá sim, Zé. Estamos sim. Positivo. Bom, eu trouxe aqui para o Word um gráfico, certo? Um gráfico. E vejam a qualidade desse gráfico. Se você der um zoom aqui, você tem as barras que estão contornadas com uma linha preta e o interior está azulado. Você tem linhas de grade para facilitar a identificação do valor para cada um desses dias, dessas barras. Eu consigo ver que aqui no dia 24, né, 23, 24, 25, e no dia 24 o valor está perto de 10, que no dia 22 estava perto de 15, né, e aqui no dia 21 estava em torno de 28, né, porque eu coloquei essas linhas de grade tanto na vertical, tanto na horizontal quanto na vertical, para facilitar a identificação dos dias. Aqui em cima eu tenho linhas, então nós temos barras e temos linhas nesse gráfico. Essas linhas, elas têm diferentes cores para facilitar aí o entendimento de qual é a informação. Daqui a pouquinho mostra a legenda para vocês. A gente vai também aprender a colocar a legenda no gráfico. Então vejam que há uma oscilação, né, com as linhas fica fácil de identificar, se está 100, se está 90 e por aí vai. E aqui embaixo nós temos pontos de dispersão que foram ligados por linhas e que têm diferentes cores. Eu tenho aqui as bolinhas, né, que representam um ponto de dispersão com a coloração verde e com a coloração roxa. Deixa eu aceitar aqui, mais algumas pessoas estão pedindo para entrar. Então a ideia, pessoal, é construir um gráfico igual a esse, idêntico a esse. Nós temos aqui a legenda, que está indicando o que seria cada uma das informações. As barras representam EXC em milímetros, né? Como eu já falei, eu trabalho com irrigação, com água. Então, isso aqui seria excedente de água. O AD seria água disponível. Tá vendo que tem uma linhazinha, um traço, representa então uma linha. Deixa eu afastar, né, que vai ficar mais fácil de ver o todo. A linha em vermelho representa a água disponível crítica e os pontos representam a umidade do solo, na camada de 20 centímetros, na camada de 40 centímetros. Algumas informações, elas estão ligadas ao eixo Y do lado esquerdo, que seria armazenamento disponível diário, em porcentagem, e outras informações estão amarradas aqui ao eixo Y do lado direito, que seria o secundário, que seria o excedente ou a umidade volumétrica. Aqui também nesse gráfico foi possível colocar um título para identificar qual que é essa informação. Então esse monitoramento do conteúdo de água no solo e do balanço hídrico foi feito então para essa fazenda aqui, ó. Foi cultivada nessa data. Certo? Então vai acontecer muito de vocês pegarem um exemplo de um artigo científico, né, pegarem uma revista e, que bacana, ficou muito legal esse gráfico. E eu gostaria de pegar os dados do meu experimento e fazer algo semelhante. Ou você fez um estudo para a empresa, que você está prospectando clientes, você fez um levantamento do perfil dos clientes e você quer construir um gráfico
para chamar atenção, né, e é muito importante essa questão, na minha opinião, é muito importante o visual, quando você está fazendo uma apresentação, quando você está construindo um relatório, esses detalhes são muito importantes. Então, a gente pode fazer um gráfico com essas informações e ficar bem porco, né? E podemos chegar a um nível bem melhor do que até esse que eu acabei de mostrando para vocês, tá? Que não está ruim, está com alta qualidade. Então, essa acaba sendo uma vantagem do Excel, que acaba que eu comentei para vocês no início. Ele consegue gerar informações, gráficos, tabelas de alta resolução. Então, aqui eu só copiei e colei aqui no Word. Vejam que tem alta qualidade. Se você fizer com outro software, você não consegue ter a mesma qualidade. Aqui ainda está como figura, né? Estou clicando aqui, ó, em cima, eu não consigo editar os dados. Você pode até copiar do Excel e colar no Word e ainda ter um vínculo com os dados do Excel. E se você clicar aqui, você consegue até editar, né, o arquivo. Não sei se alguém já fez isso. Então, a ideia é fazer esse gráfico. Vou abrir a planilha com os dados. A gente vai ter que formatar essa tabela com os dados, entender cada uma das informações e construir o gráfico. E também eu quero fazer com vocês uma tabela. Essa tabela eu copiei lá do... Essa aqui ela não está como figura. Eu copiei lá do Excel e trouxe aqui para o Word. Tá? E essa também é uma dificuldade grande das pessoas. Pegar, então, os dados e construir uma tabela nas normas da ABNT, seguindo lá o que é preconizado na redação científica, que é preconizado na metodologia científica. Tá? Então, você tem que ter as linhas na parte superior, na separação da identificação das colunas e na parte inferior. Tá? Então, como montar uma tabela como essa e ter alta qualidade ao imprimir o documento? Ó. Quando você traz do Excel, não fica igual quando você cola uma foto. Eu dei um zoom, estou com alta qualidade e ainda é editável. Então, a nossa tarefinha seria essa, para hoje. E vamos lá, nós temos mais 40 minutos para fechar isso. Eu vou começar pelo gráfico, que ele é o mais difícil. E aí, se não der tempo de fecharmos os dois, eu continuo amanhã a tabela. Eu acho que o gráfico nós conseguimos terminar hoje, acho que ele é mais interessante. Pode ser assim, Bruno? Pode ser, Zé, do jeito que preferir. Perfeito. Aí, pessoal, então se vocês estiverem com o computador de vocês, né, eu vou abrir aqui as informações e vocês podem tentando fazer, coloquem algumas informações aí, chutem valores hipotéticos, e depois, para ter esse número de dados que são necessários, e depois também no final, o arquivo que eu vou estar gerando, eu vou passar para o pessoal da organização, eles vão mandar para vocês, por e-mail. Estou abrindo o arquivo aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ok. Bom, pessoal, aqui são informações, né, de uma propriedade, são dados reais. E como eu estava comentando com vocês, nós temos dados aqui do dia 15/7 até o dia 28/9. Um período aí grande, né? E esse seria um período de desenvolvimento de uma cultura de ciclo curto, nesse caso aqui é de uma fruta. E aí nós temos a informação de qual é a água disponível no solo, tá?
a informação de qual foi o excedente, nesse caso de irrigação, que aconteceu dentro desse período aí, uma cultura irrigada, e qual era a umidade no solo a 20, 40 centímetros de profundidade, além da água disponível crítica, que seria sempre 65%. Não vou explicar essa questão da teoria para não perdermos tempo. Eu vou voltar aqui no Word, vou copiar aqui, estou dando um Ctrl C, vou colar aqui do lado para a gente tentar imitar, né? A ideia é imitar esses dados. Vamos imitar esse gráfico aqui. Como? Primeira coisa, como confeccionar um gráfico? Função gráfico, ela está aqui em inserir, e nós temos as opções aqui em cima. Certo? Você pode vir e começar um gráfico em branco. É a maneira até, a última maneira que eu costumo ensinar as pessoas. Cheguei a falar para vocês que o Excel ele já tem a opção, né, se você tiver os dados digitados, você pode vir aqui em gráficos recomendados. Cliquei em gráficos recomendados. Ele já te dá algumas opções. Tem alguma dessas opções é parecida com a que eu mostrei para vocês? Nenhuma. Vejam que elas também pegam a questão, esses exemplos, eles pegam a água disponível, o excedente, a umidade e a água disponível crítica. As informações estão aqui, ó. Se você gerar, ele te mostra. O que vocês me falam? Tá bem diferente, não tá? Então, por isso que eu já não gosto de trabalhar com esses gráficos recomendados. O ideal, então, é que você venha inserir e comece a montar o gráfico por uma dessas variáveis. Pelo excedente, pela água disponível, qualquer um deles. Eu vou começar pelo excedente, tá? Então, o excedente é um gráfico de barras. Esse exemplo aqui, ó. Então, gráfico de barras. Na verdade, para fazer ele em branco, eu tenho que clicar de fora da nuvem de dados. Clicando de fora aqui, um lugar em branco. Inserir barras. Ele colocou aqui um gráfico em branco. Cliquei para fazer um gráfico, mas não tem gráfico ainda. Porque eu não selecionei os dados. Aí vem todo o detalhe de configuração do gráfico. Vocês vão trabalhar no Excel clicando no botão direito. Então, deixa eu dar um tempo para vocês criarem aí a coluna de data e a coluna de água disponível. Tempo aí de 1 minuto para vocês colocarem data e água disponível. Podem fazer aí por um intervalo de tempo curto, sei lá, para 10 dias. Só para vocês entenderem a questão da formatação. Bom, dado o tempo, pessoal, vamos então colocar dentro desse gráfico a informação de excedente. Então, eu vou clicar com o mouse com o botão direito em cima do gráfico que está em branco e venho aqui em selecionar dados. Nós temos algumas funções aqui, né, dentro dessa posição aqui, botão direito do mouse. E a que nós iremos trabalhar agora é selecionar dados. Quando eu venho em selecionar dados, eu tenho a possibilidade de inserir diferentes informações dentro desse gráfico. Vamos colocar então o excedente primeiro, que foi o combinado. Então, qual seria o nome dessa série? Qual seria o nome... Oi. Oi, André. Tem como o senhor só repetir, por favor? Tem sim. Deixa eu apagar então. Essa parte aqui de fazer o gráfico também eu tô perdida. Ó, apaguei. Apaguei, né? Então você deve ter digitado aí. Deixa eu apagar esses aqui. E depois eu trago eles de volta.
Você deve ter Por feito exemplo, algo. igual, por exemplo, aí na data, que tem uma sequência, né? 516, não tem como ir automático? Tem como ir automático, sim. Você pode, deixa eu apagar isso aqui então para mostrar. Você pode vir aqui e colocar, no meu caso, o meu computador ele está invertido, né? Então, aqui o primeiro dia era dia 15, né? Deixa eu voltar aqui. Dia 15/7. 15/7, isso. Se você colocar a primeira data e colocar a segunda data, é necessário você colocar 2 dias. Basta você selecionar as 2 células. Essa é a parte bem simplificada, né, de você expandir dados com o mesmo padrão. Nesse caso, eu tenho 2 informações, caso 15 e 16/7, né, que estão numa sequência. A primeira, a informação que está na célula 3 é o dia 15 e a que está na célula 4, linha 4, é do dia 16. Então tem uma sequência. Então se eu replicar essa sequência, que eu faço, vindo aqui ao selecionar as 2 informações, vindo aqui no cantinho, quando esse vértice ficar uma cruz preta, basta eu dar 2 cliques rápidos com o mouse. Ele vai replicar esse padrão para todas as células que eu tiver digitado, que tiver informação. Ele fez até a última que eu tinha lá, ó. Na verdade, até a última que tinha antes, né? Porque aqui tem informação que eu ocultei, tem informação da umidade. Deixa eu reexibir. Tem informação da umidade aqui que eu tinha escondido, só para explicar para vocês, né? Acaba que tem essa função de esconder, ó. Selecionei as 3 colunas. Ah, não quero que fique exibindo isso não, quero ocultar. Deixa ocultado, tá vendo? B pula para G. Só ditar dessa forma significa que tem algo escondido aqui. Certo? Bom, foi bom você ter perguntado isso, Bruno. Mais alguma coisa? Não, em relação aos dados, em relação aos dados, vocês podem colocar aí dados qualquer, só para ter uma referência, tá? Colocar, sei lá, 90, 100, 30, só para ter uma informação para mostrar no gráfico. E aí, como fazer o gráfico? Eu vou fazer de novo, então. Você tem que estar com o mouse, né, selecionando uma célula que está fora da tabela de dados. Uma área aqui que não tem informação. Aí você vem inserir e escolhe um dos modelos de gráfico que você vai precisar. No caso, eu vou escolher o gráfico de barras, que é o gráfico que representa aqui o excedente. Eu vou fazer, então, primeiro um gráfico de barras que vai representar o excedente. Vamos fazer, então, essa representação aqui desses dados. Como? Aí vem o que eu tinha feito antes. Você vai selecionar de fora, então, dos dados, vir aqui na opção gráficos de coluna e clicar. Então vai aparecer um gráfico em branco, porque ele não está vinculando nenhuma informação. Não tem nenhum dado vinculado. Feito isso, você então vai clicar com o botão direito em cima desse gráfico em branco e vai selecionar os dados, né, que serão utilizados para fazer o gráfico. Aí agora que a gente vai selecionar um a um. A gente vai adicionar o excedente, vai adicionar a água disponível. Vamos adicionar todos. Tá? Então fiz uma cagadinha aqui, peraí. Isso. Deixa eu reexibir essa tabela para a gente pegar o excedente que ele está ocultado. Está aqui a tabela, o gráfico, né? E aqui está a tabela do excedente. Então, clicando com o botão direito, selecionar dados. Então, agora, vamos inserir a informação de excedente. Então, como eu tinha falado, você vai clicar com o botão direito, ir em selecionar dados, você vai clicar aqui em adicionar. Quando você clicar em adicionar, você tem 2 informações que devem ser alimentadas. A primeira é o nome da série, nesse caso é o excedente. Então, estou clicando aqui em cima da célula onde tem o nome excedente, que vai ficar já aparecendo na legenda quando a gente pedir a legenda. Tá? E os valores dessa série, eu tenho que clicar nessa seta para cima para selecionar os dados. Quando eu clico nessa seta para cima, eu tenho a possibilidade de vir e selecionar. Eu estou clicando com o mouse e arrastando sem soltar o botão. Então, vou arrastar até a última informação que eu tenho de excedente.
Então, selecionei aqui até o meu último dado e você vai selecionar até o último que você digitou. Tá? Então, agora, nós já temos, deixa eu dar um OK aqui, nós já temos um gráfico com as informações de excedente. Estão vendo aí? Ao clicar no gráfico, está até selecionado aqui os dados de excedente e a identificação dessa medida. Alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Pode. Beleza. Aí, pessoal, o que está faltando? Aqui embaixo não está aparecendo a data, está aparecendo números numa sequência, né? Então, essa informação aqui, a primeira, é a da quarta linha, quarta medida, né, na sequência dos dados. Não é o do dia 18/7. Então, eu tenho que trocar. Onde está 4 aqui, tem que aparecer dia 18/7. Como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui, em cima do gráfico, né, clicar com o botão direito, selecionar dados. Aí, pessoal, você tem que vir aqui em rótulos do eixo horizontal, porque o eixo onde tem a data é o eixo da horizontal. Né? Então, eu vou editar aqui, clicar na seta para cima e selecionar as datas. A nuvem que tem a informação de data. Ao fazer isso, dê um OK. Dou um OK de novo. Ao invés de aparecer os dias, ou os números, está aparecendo os dias. Ah, já começou. Deu uma ampliada aqui só para mostrar para vocês, né, que tem a sequência aí das datas. Beleza? Professor, pode repetir essa parte das datas? Posso. Vou dar um Ctrl Z aqui. Dando Ctrl C para voltar aquele aspecto que estava antes. Agora aqui não está aparecendo porque ele já reconheceu como data, né, mas é a sequência 1, 2, 3, 4 até o último. Você vai vir aqui clicar na planilha, no gráfico, vir aqui em selecionar dados, onde está aqui rótulo de eixo horizontal, do eixo horizontal, você vai editar, clicar na seta para cima e selecionar os dados de data, todos os dados. Estou selecionando, segurando o mouse, vindo até o final, dando um OK. Vejo que aqui já aparece a sequência do dia 15, dia 16, né? É a sequência que eu acabei de selecionar. Então agora aqui já está aparecendo data, não mais aquele número. Ok? Então se eu comparar aqui com esse gráfico, né? A sequência das barrinhas já está igual, né? Só falta mexer na altura. Daqui a pouquinho a gente vai mexer nisso. Posso continuar? Bom, Sim. vamos continuar então, pessoal. Eu vou apagar esse excedente aqui, né? Na verdade, eu posso até, onde está aqui excedente, eu posso escrever, né? Está naquela informação lá, em Capuí, tracinho, Reginaldo, tracinho, G15, tracinho, 21/7/2021. Então, já estou imitando essa informação aqui, né? A ideia é que fique igualzinho, daqui um pouco vai estar. Bom, feito isso, nós já podemos colocar mais alguma informação aqui. Qual que vocês querem colocar? Nós colocamos o excedente. Vamos seguir a mesma sequência aqui, colocar água disponível, que é essa linha preta em cima. Vamos colocar ela? Vamos lá, então. O que tem que fazer? Você tem que vir, clicar com o botão direito, selecionar dados, e aí você tem que vir aqui nas entrada de legenda de série, que são dados do eixo Y, e adicionar. Qual vai ser o nome da série? A que eu vou pegar agora. Qual que eu vou pegar? A água disponível. Quais são os valores de água disponível que eu tenho? Tem que selecionar os dados. Clico na seta para cima e seleciono aqui do primeiro até o último dado. No caso aqui até o 100.
Então, ok. Ok. O que aconteceu, pessoal? Está aparecendo agora, na sequência dos dias, duas barras. A barra azul é a barra do excedente. Deixa eu clicar de novo, né? Eu cliquei aqui na barra azul. Vejam que vai selecionar os dados de excedente. Meu computador está lento, mas vai selecionar os dados de excedente. E se eu clicar na barra vermelha, vai selecionar os dados de água disponível. Viu que selecionou? Tá. Aí tem um detalhe. O excedente, nesse gráfico, ele está representado como barra. E a água disponível, como que ele está representado aqui? Como linha. Então, eu tenho que trocar. Eu não quero que, nesse gráfico, a água disponível fique como barra. Eu quero que isso mude. Por que isso aconteceu? Porque, ao criar o gráfico, nós colocamos que é um gráfico de barras. Ele é só um gráfico de barras. Então, aí que vem um dos detalhes aí da confecção de gráficos, que é bem interessante. E aí, quem já está um pouco mais avançado, e que eu estou falando está um pouco, não tem novidade, aqui é uma novidade, então. Chama a atenção de quem está um pouco mais avançado. Então, tem como você criar gráficos combinados. É o que eu vou fazer agora. Então, você tem que vir aqui, clicar em cima do gráfico. Estou arrastando ele para o lado aqui um pouquinho, só para não ficar muito na frente. Clicar com o botão direito, em cima do gráfico, e vir aqui em alterar tipo de gráfico. Então, preste atenção nessa parte. Então, vejam que está parado aqui em colunas. É um gráfico só de colunas. Não, eu quero um gráfico combinado. Vem aqui na última opção. E aí, pessoal, você tem a informação de excedente como coluna e a informação de água disponível como linha. Tá? Então, agora, olha o que aconteceu. Nós temos a informação da água disponível no formato de linhas. Beleza, pessoal? Então eu tenho que fazer isso para todas as informações disponíveis aí no nosso levantamento. Tá bom? Vamos fazer isso para todos? Posso continuar? Alguma dúvida nessa parte? Ô, Jim, como que você inseriu esse segundo gráfico? Tipo, tinha só o azul, agora tem essa... mudou e agora para a linha vermelha, né? Mas antes era a barra vermelha, mesmo assim. Como é que inseriu ele? Eu vou repetir o processo. Paguei, né? Você vem com o botão direito, né? Selecionar dados, adicionar. E aí você vem aqui, clica em água disponível e seleciona os dados. O primeiro até o último. Quando você fizer isso, você vai adicionar a segunda nuvem de dados. Certo? Era isso que você tinha perguntado? Eu fiz isso e me apareceu tudo reto aqui. Como se não tivesse nenhum dado. Eu selecionei. Como se não tivesse nenhum dado? Mas você colocou, tem informação? Você colocou dados assim? Sim, eu selecionei a água disponível e selecionei todos os outros naquela setinha embaixo. Tá, não está aparecendo nenhum dado. E você colocou o eixo X como sendo as datas? Aqui, ó. Selecionou como sendo datas? Não meditei. Isso, tenta fazer isso que pode ser que resolva. Euzinho, só uma dúvida rápida aqui. Normalmente, quando você quer selecionar todos os dados de uma coluna, você clica ali na parte de cima da coluna, né? No caso, isso. A ou B. Aí, quando você for inserir os dados, você teve que colocar no nome o AD, né? Porcentagem. Isso. E depois você selecionar manualmente os dados. Teria como selecionar ele direto, dessa forma, e excluindo o nome AD? Nessa parte do valores da série. Você fala para selecionar aqui? Isso. Não, aí você tem que selecionar com o mouse aqui, ó. O primeiro até o último. Entendi. Beleza. Tá?
Uma possibilidade, aí quando for fazer o próximo, eu posso mostrar, tem alguns atalhos no teclado, que eu costumo usar muito. Ao invés de você ficar indo com o mouse, você tem que descer até o último, tem uma função no teclado que você faz, ele pega do primeiro para o último. Ah, beleza. Isso aí ajuda demais. É isso, tem essa possibilidade. Mas eu não entrei nesse detalhe ainda, porque senão fica muito complexo, né? Tudo que a gente está falando aqui, né? Com o mouse acho que fica mais tranquilo. Mas vamos voltar na questão da água disponível, né? E vamos colocar, então, ela no formato de linha, porque eu apaguei, né? Então, refazendo a questão da mudança do gráfico, né? Para não ser só um gráfico de barras e ser um gráfico combinado, eu venho aqui, onde está a água disponível, ela vai ser linha. Onde está o excedente, ele vai ser coluna. Tá? Ok. Ficou igual ao outro, né? Tudo bem? Chegamos no mesmo ponto anterior, né? Alguma dúvida? Posso continuar? Não sei se vocês perceberam. Oi, Ozinho. Oi. Pois não? O Hugo? Quem que é que tá falando? O meu não tá aparecendo os dados. Eu tentei mudar ali no eixo X e no Y não deu certo. Só aparece as datas, quais as datas eu pus. Certo. E no eixo Y só aparece os números dos dados, não aparece o gráfico em si. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. A Sara também tá com esse problema, né? Vocês colocaram casas decimais nos dados? Não. Não? Então eu vou fazer o seguinte, rapidamente. Você colocou? Não, eu coloquei, sim. Você colocou vírgula ou colocou ponto? Coloquei ponto. Tem que ser vírgula, porque o meu computador está no formato americano. Aí é porque alguns aparelhos, quando eu vou baixar os dados, o formato do computador tem que estar no formato americano. Aí o meu computador trabalha com ponto. O de vocês deve estar com vírgula, então acho que é isso. O dado, então, que está com ponto, coloca vírgula. Acho que vai dar certo, deve ser isso. Me dê um feedback assim que vocês trocarem todos. Se é isso. Na sequência, pessoal, percebam o seguinte. Nós temos as informações, as barras, né, e também a linha, alinhada a essas informações do eixo Y. Vejam que aqui no nosso exemplo, nós temos dois eixos Y. Um eixo Y que seria armazenamento disponível diário, que seria o AD, e nós temos o excedente do outro lado. Então, para colocar esses dois eixos, esse é um ponto também bem importante e às vezes novidade para a maioria, você tem a opção de vir aqui, com o botão direito no seu gráfico, alterar tipo do gráfico e indicar qual das duas informações vai ficar como eixo secundário, que no caso seria o da direita. Então, qual que está do lado da direita aqui no nosso exemplo? É o excedente ou a água disponível? É o excedente, né? Então, eu já cliquei aqui, ó. Veja que quando você clica, você já tem uma noção de como vai ficar. Então, olha, eu cliquei, marquei o eixo secundário para excedente e vou dar um OK. Olha que legal que aconteceu. Nós já temos a linha da água disponível bem no comportamento da nossa figura de exemplo, e as barras aqui já ficaram alinhadas ao eixo Y secundário. A Vitória está querendo fazer uma pergunta, Vitória, fica à vontade. Vitória? Levantou a mãozinha, foi sem querer? Tá. Sara e... Eu ia perguntar para Sara. Mesmo. Certo. Ótimo, então. Foi o que eu imaginei. Bom, pessoal, então temos aqui, né, já dentro da nossa figura, nosso gráfico, duas informações que são importantes. Falta agora organizar, né? Por exemplo, aqui no eixo Y do lado direito, a variação é de 0 até 40, né? Estão vendo que está de 0 até 12? Eu combinei com vocês que a gente quer fazer um gráfico idêntico, não é verdade? Vai ficar igual, perfeito. Então tem que vir aqui, para variar de 0 até 40, você tem que vir aqui, clicar em cima do eixo, vai com o botão direito, formatar eixo. O valor mínimo é 0,
Então, aqui aparece uma caixa, né, de formatar eixo. Então, o valor mínimo é 0 e o valor máximo não é 12. Eu quero que fique 40. Então, agora aqui já está variando igual o nosso exemplo, né? Outra coisa também que tem nesse exemplo é uma casa decimal, né? Está aparecendo 10,0, né? Então, aqui também tem que aparecer. Já vamos fazer isso já. Formatar eixo. E aqui no número, embaixo, você vai pedir para que a categoria seja número e que seja uma casa decimal. Certo? Então já está variando de 0 a 40 e com a casa decimal que nós temos na nossa figura de exemplo. Do lado de cá, no eixo Y principal, né, do lado esquerdo, nós temos a variação de 0 até 100. Aqui está de 0 a 120, então tem que arrumar. E aqui não tem nenhuma casa decimal depois da vírgula, aqui tem duas, tem que tirar. Então vamos ajustar isso. Então aqui onde está o 0, seria o 0 mesmo, né? E o 1,2 seria 120. Quero que varie até 100 só. Já coloquei 1. Né? 1 é a mesma coisa que 100%. Então aqui já está de 0 até 100. E aí agora vamos tirar, né, as casas decimais. Eu venho aqui em número, onde eu tenho duas casas, eu ponho 0. Agora sim, né? A nível de eixo Y, estamos perfeitos, né? Dá para ajustar também aqui a data, ó. Aqui está 23 de julho, aqui está 15/7/21. Dá para a gente colocar para ficar igual também. Como? Vem com o botão direito, formatar eixo, e vem aqui embaixo, nas datas, na formatação de número, e onde tem data, eu escolho o tipo, ponho aqui 14 de março. Olha lá, já está mais próximo. Daniel? Pois não? Desculpa, foi sem querer também. Não, tranquilo, tranquilo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, algum comentário, fiquem à vontade. Sozinho. Opa, fala Renatinho, beleza? Tranquilo. Como que eu coloco as datas na vertical? Na vertical, aí depende da abertura que você dá no gráfico. Tá vendo? Se você abrir ele muito, aí você vai mudando essa escala. Tá vendo? Se você deixar muito pertinho, aí ele vai ficando na horizontal ou na vertical. Então, para ficar na vertical igual o do exemplo, tem que espichar um pouquinho mais. Eu não entendi. Eu tentei espichar ele mais e acabou que não deu. Ele ficou meio de lado, sabe? Ah, ele ficou de lado? Uhum. Então aí você mexe aqui no tamanho da fonte. Ó. Você clica em cima, tá vendo? Clica em cima aqui e vem aqui, aumenta, tá vendo? Uma das maneiras de mexer também é aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Não, beleza, obrigado. Por nada. Bom, pessoal, feito isso, vamos colocar mais alguma informação aqui no nosso gráfico? Já temos duas, né? Depois a gente mexe mais na formatação. Vamos colocar a linha vermelha, que é a água disponível crítica. Vamos então, né? Vou subir aqui. Vou colocar ele aqui em cima. Estou arrastando ele aqui para cima. Do lado. Adicionar uma informação no gráfico, vai com o botão direito, selecionar dados. Vem aqui em adicionar. Agora vamos colocar a água disponível crítica. Vai ser o nome da série. E os valores, vou selecionar aqui do primeiro até o último. Então, ok. Ok. Aqui já está aparecendo a linha e representa os 65%. Mais alguma coisa, pessoal? Por fim, nós temos os dois dados de umidade, que seriam as bolinhas aqui, né? Para adicionar eles, basta clicar com o botão direito, selecionar dados, adicionar. E aí, vamos colocar aqui, então, primeiro a umidade média 20. Em termos de valores, vamos pegar, então, do primeiro aqui até o último.
Ao fazer isso, por algum motivo não colocou, deixa eu identificar por quê. Ah, porque eu não vinculei, né? Vocês estão vendo aqui que somente o excedente é a água disponível que eu vinculei com as datas, né? Falta fazer isso com a água disponível crítica. Eu estou selecionando aqui, né, para vincular com a data certinho. E vou fazer também com a umidade média. A umidade média já está certa. Só confirmar onde está essa informação, né? Eu selecionei aqui a umidade, ela está aparecendo como linha e não está no eixo secundário. Eu vou colocar no eixo secundário. Agora sim está aparecendo. Porque a escala era tão pequena que ela não estava aparecendo para nós, estava vinculado com o lado de cá. Então o que está acontecendo? A umidade de 20 e a umidade de 40 devem aparecer do lado direito aqui do eixo Y. E agora, pessoal, nós podemos colocar a outra umidade. Vou fazer isso agora. Para a gente fechar. Então vai ser aqui a umidade a 40. E os valores, vou selecionar aqui. Vou vincular com as datas corretas, né? Não ter erro. E já está aparecendo aqui vinculado ao eixo Y do lado direito. Pessoal, alguma pergunta até nesse ponto? Como que está indo? Fui muito rápido agora. Quero que eu apague e repita o procedimento? Marcelo? Só uma dúvida, Eusímio. Em questão de identificação mesmo. Normalmente, quando você quer saber a que se refere o que está exibido no gráfico, você clica, né, como você fez anteriormente, e ele te mostra qualquer coluna que foi selecionado. É uma forma de identificar isso no próprio gráfico mesmo? Tem. Tá vendo que aqui na nossa figura de exemplo tem a legenda embaixo? Ah, sim. Falta a gente colocar ela. Vamos inserir ela agora, então. Basta você clicar em cima do gráfico. Cliquei em cima do gráfico. Toda vez que você estiver trabalhando com gráfico, ele te mostra aqui duas novas abas. Tá vendo? Vocês se lembram que eu tinha mostrado até Power Pivot? Agora está aparecendo mais duas. Essas duas novas, elas se referem ao gráfico. Se eu clico de fora do gráfico, elas não estão aparecendo aqui. Quando eu clico no gráfico, aparecem as duas abas. Essas abas, então, nos dá a possibilidade de fazer algumas mudanças no design do gráfico ou na formatação. Pensando em design, eu consigo vir aqui em adicionar elemento gráfico e colocar legenda. No caso aqui, vou colocar uma legenda inferior. É a mesma legenda que está aparecendo embaixo desse. Qual que é a diferença? Quando eu fiz essa daqui, eu coloquei uma borda nela. Você clica em cima dela, da legenda, formatar, e põe aqui nessa opção de linha de preenchimento, vem em borda. Aí coloca uma linha sólida preta. Coloquei uma borda aqui na legenda. Tranquilo? Beleza. Então agora já dá para você identificar, né, pelas cores o que é cada coisa. Bom, pessoal, imagino que tenha ficado um pouco cansativo até agora. Me pareceu que eu fui um pouco rápido aqui na umidade. Se alguém ficou com dúvida, pode perguntar. Acho que vale a pena nós pararmos por aqui hoje, para não ultrapassarmos o tempo. Vou aproveitar então para passar esse arquivo para o pessoal da organização, eles mandam um e-mail para vocês, e amanhã vocês já partem do mesmo ponto que eu nessa figura. O que vocês acham? Pode ser?
Vocês vão receber esse arquivo. Show de e aí bola. amanhã, quem não tiver com computador, já traz um computador. E nós terminamos essa parte dos gráficos. Aí tem todo esse detalhe de colocar na mesma cor. Vamos deixar idêntico um com o outro. E vamos trabalhar com os dados também e formatando tabelas. Tá? Essa vai ser a nossa proposta para o nosso início de aula amanhã. Eu não sei se vai ter chamada, como que funciona. Você tem que colocar alguma mensagem aqui no chat. Então, Euzinho, eu até vou lembrar eles agora. Eu acabei de mandar o link aí de presença, vocês preenchem. E no lugar do CPF, coloca com ponto e tracinho certinho, porque senão vai dar erro lá. O Bruno, acho que a Amanda perguntou da gravação, né? Assim que fechar isso, aqui, daqui uma meia hora eu libero o vídeo, aí eu passo para você. O que você acha? Você manda por e-mail para eles. E por acaso poderia disponibilizar no YouTube do Pet? Da minha parte, sem problemas. Pode sim. Sem problema? Não, então a gente... Eu te mando o link dele e você faz o download e carrega no YouTube. Tudo bem. Certinho, então. Então aí, mais uma vez, lembrando que para a emissão do certificado precisa preencher o formulário. Se alguém conseguiu preencher aí, puder mandar um alô que deu certo, só para ver se o formulário está dando certo. Ah, deu certo então. Zim, então, primeiramente, queria agradecer você ter aceitado esse convite. A gente aí cumpriu 1/3 do mini curso, né? Eu acredito que todo mundo gostou e aprendeu bastante. Eu, particularmente, gostei bastante e aprendi bastante. E eu acho que é isso, né? Então, beleza, Bruno. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Nos encontramos amanhã, mesmo horário. Certinho, então. Então, até amanhã no horário. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Vou dar um stop aqui na gravação. Até amanhã, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço a todos.